Entropia, filha, é uma palavra para o nível de desgaste do universo. Tudo se gasta e acaba. Foi assim que aconteceu com o seu robozinho de controle remoto, lembra? Você não pode colocar pilhas novas, como em meu robô? As estrelas são as pilhas do universo, querida. Uma vez que elas estiverem acabadas, não haverá mais pilhas. Não deixe, papai. Não deixe que as estrelas se apaguem. Olá, pessoas vagando livremente pelo espaço. Eu sou o Daniel Whisky com Soda e sejam bem-vindos ao 14º episódio de Estranha Ficção, um podcast sem dados suficientes para uma resposta significativa. Hoje, conectados mentalmente comigo estão eles. Eu sou o Gabriel Gerard Prime, convicto do contrário até coletarem dados o suficiente. Eu sou a Gabi, a última humana, e eu quase tive uma crise existencial, assim como os personagens do conto. Olá, eu sou o Micro Multi Martinelli e o Dani roubou minha intro, filho da puta. Aqui quem fala é o Gedro e eu queria muito saber quanto que a Fiat pagou pra patrocínio do desconto. Vai tomar no cu. Fiat Lux. Sim, tem um carro que é o Fiat Lux, pô. Sim. Que pariu, mano. Gedro. Respeite o Gedro. Muito bons. E nesse episódio, nós vamos falar sobre mais um conto de Isaac Asimov. Dessa vez, A Última Pergunta, publicado em 1956, a revista The Science Fiction Quarterly. Sei lá o que quer dizer isso. Também foi publicado posteriormente no compilado 9 Amanhãs, o melhor de Isaac Asimov, Sonhos de Robô, as melhores ficções científicas de Isaac Asimov, Opus 100, enfim, foi publicado em muitos lugares. Porque... basicamente todos os compilados da Asimov, foda-se. Porque é um conto realmente muito marcante. Gabriel, Exato. O que você tem a dizer sobre essa obra-prima de Isaac Asimov? Obra-prima de verdade. A Última Pergunta é um conto escrito pelo Asimov, como você bem disse, mas não é só um conto escrito por ele. É o conto autoral favorito do Asimov. Para você ver que um cara que escreveu mais de 500 obras, ele selecionou esse conto como seu predileto. E eu, pessoalmente, recomendo esse conto para qualquer pessoa que eu encontro na rua, porque eu adoro. Que cara chato, mano. Ei, você quer ouvir a palavra do Deus Isaac Asimov? Então, mas é que se o Tim Maia tivesse cantado Leia o Conto, ele estaria se referindo a esse conto. Ah, Não, mas falando sério, A Última Pergunta é um conto que envolve um instrumento muito importante para as histórias do Asimov, que é o Multivac, que é um supercomputador, e aparece em diversas outras histórias que eu pretendo trazer aqui pra gente comentar. Tem o conto Franchise, que envolve eleições, e tem um conto que parece ser muito interessante, que é sobre o Multivac, que se chama All the Troubles of the World. Todos os problemas do mundo. É o Multivac com um problema existencial, porque ele tem que resolver todos os problemas que existem. Muito promissor também. Mas focalizando só nesse conto daqui, ele demonstra como o Asimov é um cara muito, muito letrado, que conhece muitas coisas de diversas áreas do saber. A gente sabe que ele escreveu coisas sobre religião, ele escreveu uma versão comentada da Bíblia, ele escreveu sobre filosofia e escreveu muito sobre ciência. E nesse conto ele consegue juntar todas essas ideias, todo esse conhecimento, numa narrativa que toma conta de trilhões de anos da história da humanidade. É um conto que debate teologia, debate a ideia de hiperespaço, debate, inclusive, antes de ser criada, a escala Kardashev, que eu não sei se vocês sabem, é aquela escala de desenvolvimento energético da civilização. Então, existem civilizações tipo 1, que conseguem articular toda a energia de um planeta, tipo 2, toda a energia de uma estrela, e tipo 3, toda a energia da galáxia. Então, ele foi um visionário com esse conto. E eu não sei qual é a impressão de vocês, mas eu acho que vocês notaram que eu realmente gosto dele. Agora eu tô imaginando o Asimov comentando a Bíblia. Pois é, o que é uma versão comentada da Bíblia das Imagina, sei lá, tipo, o cara olha pra trás, vira a sal dele e fala What a mad lad. This God guy makes me laugh.
Quando Jesus aparece, ele fala, Maman! Here comes some trouble. Mas não é sobre a Bíblia comentada por Isaac Asimov que vamos falar hoje. Mas você vai falar um dia, por favor. Pelo amor de Deus, agora eu perdi. Já não sei mais se esse conto é o melhor do Asimov mesmo. Não, mas esse conto, ele pode ter divergência, o que eu acho difícil, quanto à qualidade, mas ele de fato é um conto muito influente. Ele teve diversas adaptações, ele é um conto da metade do século passado, mas tem adaptações contemporâneas. Tem um webcomic e tem também uma adaptação, diversas animações, YouTube afora, e tem uma versão de audiolivro do Leonard Nimoy, o famoso Mr. Spock, lendo esse conto. E é extraordinário, eu ouvi hoje e é bem divertido também. E antes de dar sequência para o episódio, vamos para os recadinhos da semana. Então, pessoal, passando aqui rapidinho para avisar que, caso vocês queiram nos seguir nas redes sociais, para ficar a par dos lançamentos no dia, nos sigam, @estranhaficção, sem tio e sem cedilha, ou no YouTube, Estranha Ficção. Sigam lá que em breve teremos novidades. Então, como começa The Last Question? A última pergunta começa contextualizando o momento histórico em que se deu a primeira formulação dessa pergunta que acompanha os leitores o conto inteiro. É no dia 21 de maio de 2061, ou seja, no futuro, e é um contexto em que a humanidade conseguiu capturar a energia do Sol com a ajuda desse supercomputador que foi desenvolvido, um computador quilométrico que se chama Multivac. Mano, se fosse vida real, o Sol já teria sido privatizado nesse ponto. Caralho, Bom, esse é um evento muito interessante para duas pessoas que estavam no meio de toda essa celebração, né? Por que exatamente eles estavam tão assim? Porque eles eram pessoas que tomavam conta do Multivac. Sim, eles eram assistentes dessa máquina enorme. Não eram os únicos, mas eram talvez os mais letrados em utilizar o Multivac. Mas o conto já explica que eles meio que não precisavam existir, eles só estavam lá meio que para resolver qualquer coisinha, porque o Multivac meio que se autoconsertava. Sim, o Multivac ele representa a singularidade. A singularidade é de que você tem um computador que ele é tão foda que ele é capaz de criar um computador mais foda que ele. E daí, criando um computador mais foda, ele se retroalimenta até que ele vai crescendo exponencialmente. É assim como é o Windows. Ele tá sempre se atualizando. Não, porque não. É quase o contrário. Ele tá sempre regredindo, na verdade. Mas esses dois operadores do Multivac, que se chamam Adel e Lupov, eles estão bebendo, espairando, né? Eles estão com um whisky com soda, como bem sabe o Dani, e conversando sobre a vida e sobre o Multivac. Mas eis que eles começam a entrar, então, na grande conquista, né, que o Multivac garantiu à humanidade. Foi essa absorção da energia solar. Eles falam, assim como seres humanos, que já não tem mais problemas com energia, né? Você, a partir de agora, não precisa mais gerar energia de nenhum outro lugar, não precisa tirar nada do planeta, porque tudo vem de uma fonte aparentemente inesgotável. Mas com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Que inesgotável. Eles justamente entram com a grande questão de que um dia o Sol vai deixar de existir, né? E como que vai ser a energia daí? Mano, que cara chato, velho. Pois é. Como qualquer cara bêbado comemorando uma conquista, ao se deparar com essa pergunta, ele meio que fica de saco cheio e fala pro outro tomar no cu. Pelo amor de Deus, você tá se preocupando com isso. O Asimov ele é um cara com muito mais classe. Ele manda tomar no cu por outras vias. Beba pelo seu reto. Exato. Mas eles têm esse debate, né? Apesar disso, o debate continua. Entre o esperançoso e o cético, a questão chega de saber se tem algum modo de reverter esse processo de morte das estrelas. Porque enquanto um desses operadores aposta que nem mesmo o Multivac conseguiria responder ou apresentar uma forma de evitar a morte entrópica do universo, que a gente pode explicar depois o que é entropia, o outro operador compra essa aposta e acaba perguntando, né? Acho que é legal que o Asimov
acertou aqui na previsão dele de que não existe mais discussão de bar. As pessoas têm que sempre perguntar para o computador. Sim, exatamente. Hoje existe a Wikipédia, que é meio que o pré-Multivac, né? Sim, tá avançado. Sim, pergunte ao Wikipedia, Dani. Eu não sei. Deixa eu perguntar aqui. E Não há dados. bom, eles formulam a pergunta de 1 milhão de, sei lá, planetas, que é saber mais ou menos assim. A quantidade total de entropia no universo pode ser revertida? Isso, eles fazem essa pergunta no E- Multivac, que é um E computador daí? diferente do que a gente está acostumado. Não sei explicar isso. O Multivac, ele não é um laptop. Ele é a Siri. Ele é tipo um computador enorme, só que ele não tem controle de voz. Você digita uns dados e daí sai uma folha que tem que ser interpretada. Então esse também era o papel dos dois operadores, interpretar o que o Multivac estava. É a graça da união do futurismo com o presente, né? Sim, Asimov, ele tentava pensar numa tecnologia futura, mas tinha traços do que ele entendia de tecnologia que não conseguiam ser Sabe que o divertidos. futurismo é engraçado, mas ele também é muito mais esperançoso. sim, principalmente na era de ouro da ficção científica, como é o Asimov. Sim. Enfim, ele faz essa pergunta, né? E o papelzinho sai com uma resposta bastante clara. Dados insuficientes para a resposta significativa. Bang! E acho que é um bom começo de conto, porque estabelece uma tensão, né? Meu Deus do céu, o que vai ser da gente? Eu acho curioso, porque depois que ele lê a resposta, tem um desfecho muito estranho, que ele fala, ainda não, sussurrou Lupov, e saiu correndo daquele lugar. Tipo, O cara tava muito bêbado, tá ligado? Ele só queria mijar, sei lá. Ele não queria pagar os 5 pila, tá ligado? agora faz sentido. Então Deus disse. E depois dessa resolução meio insatisfatória da primeira parte do conto, tem o time skip. Primeiro de muitos. O primeiro de muitos. O Asimov, ele é um autor que ele trabalha com narrativas temporais muito longas. Inclusive, esse é um dos argumentos pelos quais as pessoas falam que o magnum opus dele, a Fundação, não é uma obra adaptável, porque se passa no tempo de 500 anos. Mal sabem essas pessoas que a última pergunta ocupa trilhões de anos. Enfim. Sim. Ocupa o universo inteiro de existência, basicamente. E o novo contexto que se apresenta no conto é um contexto de colonização humana em outros planetas. A Terra já está povoada de gente e praticamente não tem mais espaço para humanos lá. Então eles começam a fazer expedições para outros lugares, para outros planetas, que tendem a abarcar toda a nova de espaço que vem surgindo com o aumento da humanidade. E a gente acompanha a viagem de uma família, a família Gerod, que está viajando para um novo planeta. Na verdade, eu acho meio triste que a tecnologia avança de forma inversamente proporcional à criatividade das pessoas. Né? Pois é. Porque aparentemente todas as pessoas elas têm um nome muito parecido nessa geração. A família é composta por Gerod, Gerodine, Gerodette 1 e 2. E o mais estranho é que você pensa que provavelmente o Gerod e a Gerodine não são da mesma família. Então, tipo, é um nome muito comum mesmo. Há traços da sociedade que Asimov possivelmente não explorou nessa parte. Não, gente. Eu chamo isso de preguiça. Tem todo uma... Bom, tem vários argumentos. Pode ser que, tipo, o homem, quando vai pra uma família, ele adota integralmente o nome da família, da mulher. Ah, tá. Você só tem um nome agora. Mas a minha tese também se comprova quando fala do planeta que eles estão se encaminhando, que se chama X-23. E, tipo, ia ser meio triste você ir morar num planeta que se chama X-23, sabe? Tudo bem, a gente tem vários planetas que a gente descobriu e que tem nomes assim, mas é porque a gente não tá indo pra lá, né? Sim. Não, sim. Mas provavelmente tem um nome local também, né? Mas também você tem que imaginar que, tipo assim, eles já deram... Provavelmente esse planeta já foram muitos antes que o pessoal começou a ir. E esse, tipo... O pessoal já não tem mais ideia do que dá de nome, tá ligado? Já foi todos os deuses gregos, todos os deuses... todas as religiões antigas e agora... Sei lá, velho. Vamos só dar letras não, novas. mano. Como eu não assim? sei até, tipo, a Como nação... alguém vive a vida inteira no lugar e nem se importa de dar um nome decente pra ele? Mas sabe o que é? Às vezes, nesse futuro, nesse contexto cultural, nomes não são tão importantes. E pelo jeito parece que não são importantes mesmo, porque
Nenhum nome É bom. significativo nesse período. Isso inclusive aponta para o fim do conto que as barreiras entre indivíduos vão aos poucos se quebrando. Então acho que o conceito de individualidade aí já estava fortemente sob ataque. Sim, ele já estava estremecido. O que é um pouco preocupante. Não, porque imagina você ser a Geraldine 2, tá ligado? E ela é sua irmã, não é que ela é sua mãe. Pois é. Isso deve ser muito pior do que ser namorado X23. Não, é pior ser Geraldine 1. Porque significa que você é a versão ultrapassada, velho. Você é tipo o iPhone 5. Caralho, Eu acho que o Asimov perdeu de fazer uma boa piada quando as crianças falam: chegamos em X23, exclamação. Daí ele falou: não, X23, exclamação é outro lugar. Não, tá, mas então, essa família chegou em X23, a nova casa planeta deles, e a criança tá toda alegre, assim, a criança tá se divertindo, tá empolgada, mas um pouco apreensiva, né, porque ela não queria sair daquele lugar. Sei lá, tipo você não mudar de país, né? Sim. Algumas pessoas ficam empolgadas, né, outras não. Efetivamente dá uma vibe meio imigração no começo do século XX, que as pessoas parece que não tem como voltar com nenhuma facilidade, né? Só pegar um avião e voltar. São tipo meses. Você tá meio que saindo da metrópole, né? Que é a Terra. Sim. Sei lá, bem isso. e indo pra um planeta que não tem nome. Acho que eu também ficaria meio chateado. Sim. É porque, sei lá, fica com aquela ideia de que você perde um pouco da sua identidade, né? Sim, e principalmente porque a distância entre, tipo, planetas é muito maior do que entre continentes, obviamente. De tal forma que, tipo, o desenvolvimento tecnológico necessário pra você viajar de um lugar pro outro é a porra de um multivac, só que um microvac, que é um megacomputador que cabe numa nave. Tá, Gabriel, eu preciso perguntar, o que VAC significa? Porque pra mim isso parece nome de indústria farmacêutica. Na verdade, é tipo, existe a Coronavac. Não, tá. Pois é, exatamente. Nos contos do Asimov, tem tipo toda uma ideia do que seriam esses VACs. Tem um conto que se chama Univac, que é basicamente o computador com uma válvula térmica só, e foi tipo a origem do multivac. Mas na última pergunta, o sufixo AC, que é a parte final do VAC, significa Analog Computer. Caralho, são todos computadores analógicos até agora. Mas na verdade, Multivac é uma empresa de tubulação de São Paulo. Bom, você sabe que provavelmente é uma homenagem, né? Talvez. Às vezes os caras estão dando um nome aleatório. É um nome meio genérico, convenhamos. Não, porque, por exemplo, tem um processador de computador que se chama Multivac, e ele é uma homenagem, claro, ao computador. Sim, mas não é uma empresa de tubulação. Caralho, mas o Multivac veio de válvula térmica. Tem tudo a ver com tubulação. Ok. Mas é que não é tubulação de... É duto de ventilação, na verdade. Ok. No caso, se você pesquisar no Google Imagens, só vai aparecer uma máquina de embalagem. Nossa. Muito da hora, velho. É verdade, né? Tipo, totalmente se tivesse uma versão de filme, esse daí poderia ser o Multivac. Se não fosse, eu ficaria decepcionado. Parabéns pra empresa aí. Caraca, tem uma seladora de bandejas lineares da Multivac. Caraca, quem precisa saber como reverter a entropia? Eu quero uma dessas. Então Deus disse: de um jeito ou de outro, toda essa confusão com o microvac faz com que eles cheguem novamente à questão mais importante do universo, que as pessoas evitam perguntar, né? Da mesma forma que a gente evita pensar na morte, por exemplo. Sim. Uhum. É porque as pessoas, nesse contexto de conversar sobre colonização de outros planetas, falaram que, bom, vai demorar muito tempo pra gente conseguir colonizar todos os planetas existentes na galáxia. Mas alguma hora esse processo vai acabar, porque as estrelas vão morrer. Sim, nesse momento a humanidade, mais do que só o Sol, né? Tipo, eles já estavam pegando energia de múltiplas estrelas, né? E eventualmente essas estrelas acabarem, não só os planetas vão ficar sem estrelas, mas tipo, vai acabar a fonte de energia deles, certo? Exato. Sim. E essa é a grande questão do conto. E tem um momento muito lindo, quer dizer, eu acho muito lindo, que é a criancinha virando pro pai e falando: papai, não deixe as estrelas morrerem.
puta comovente. Sei lá, pra mim. Nossa, cara, é tocante, de fato, é tipo, ai, como é pura a inocência das crianças. Parabéns, Asimov, você capturou o espírito infantil. Sim, eu pelo menos gosto dessa parte. Eu acho que vocês seriam pais melhores do que eu. Não, Sim. eu ia chutar a criança, mano, que saco, o pai faz pergunta chata. Ele falou pro Multivac responder essa pergunta. Pra criança parar de chorar, né? Sim, como reverter a morte das estrelas. E esperou sair a resposta. Ele leu a resposta e falou: veja, filha, o Multivac cuidará de tudo no momento certo. Só que não foi isso que o Multivac respondeu. Respondeu: não há dados. Eu sempre confundo essa frase, foda-se. Então Deus disse: O novo contexto desse novo momento temporal que o Asimov vai trabalhar no conto, que é um momento mais ao futuro, é um momento em que o Elon Musk acabou dando nome para todas as pessoas existentes. Não, sério, gente. Caraca, é verdade, velho. Porque os personagens são, tipo, todos com o nome do filho do Asimov. Do Asimov, não. Não, do Asimov não. O Asimov não é tão escroto assim, pelo amor de Deus. O filho do Asimov se chama David. Todo mundo se chama David. Só que daí tem o Davi. O David. Davidete. O David. David 1 e 2. Não, falando sério, esses personagens, eles se chamam coisas absurdas, tipo VJ-23X de Lamesh ou MQ-17J de Nikron. Pelo menos são com letras de verdade, não é com essas porra bizarra do Elon Musk. É verdade. Já denota que é um contexto muito mais no futuro, em que a identidade das pessoas é construída de um modo diferente. Isso decorre de diversos fatores, né? Um deles é que nesse plano temporal, as pessoas já são imortais, por conta do Multivac. O Multivac, ele conseguiu encontrar uma resposta para a mortalidade. Tanto que de uma maneira que agora, a cada, quanto que era? 20 anos, a população dobra. É um negócio muito louco, né? Tipo, você imagina que, tipo, dobrar uma população com bilhões de habitantes deve ser muita coisa, né, velho? Mas ele ainda não inventou a TV. É um dos pontos mais questionáveis, sabe? Tipo, de pensar assim, tipo, não sei, ele tá trazendo uma parada meio malthusiana, mas... Pois é. Tipo, por que as pessoas iam se reproduzir tanto se eles eram imortais, sabe? Eu penso assim, tipo, no Senhor dos Anéis os elfos são imortais, mas, tipo, eles se reproduzem muito pouco. Não, claro, mas eu acho que é um contexto outro também, né? Talvez porque eles sabem, a maior parte das populações sabem que eles vão ter energia para pretensamente sempre. Essa preocupação, como a gente sabe, da entropia é uma pergunta que não é comumente feita. Para a maior parte da população daquele mundo, tudo bem transar e ter filho e popular mais um planeta. Porque, óbvio, existem bilhões e bilhões no universo. É verdade. Isso, inclusive, é um argumento do cara, né? Que ele fala, qual o problema de continuar explorando mais galáxias? Existem 1 trilhão de galáxias, mas 1 trilhão não é infinito. É outro cara chato. Não, mas daí eu acho que nesse ponto a pergunta, tipo assim, enquanto no primeira e na segunda parte a pergunta foram feitas por bêbados e crianças, nessa parte é uma pessoa que realmente tem essa problematização porque ela já é imortal e ela vai viver até o dia que isso acontecer, sabe? Mesmo que seja milhões de anos. E não só, ela não são, tipo, pessoas tão leigas pra Comissão Galáctica, salvo engano, né? Eles são oficiais. Conforme ele explica, na verdade, começa a ficar uma parada um pouco mais assustadora, né? Que ele descreve se a cada 10 anos a população dobra, aquela parada de exponencial. Multiplica por 1000. Sim. Mas eu queria comentar só que esse conto mostra que a humanidade se move por pessoas chatas. Parabéns, Denis, você tá fazendo a sua parte. Exato. Só quando uma pessoa chata aparece que as perguntas certas são feitas. Concordo plenamente. Mas é engraçado também ver que, nesse momento, trilhões de anos no futuro, o Asimov previu o celular. Porque agora o Multivac, ele é uma máquina pequena, que cabe na palma da mão. Não é tipo uma porra
planetária. Isso só comprova a tese de que o Multivac nada mais é do que o Wikipedia. É ainda menor que Ou o celular, Google. porque são 2 polegadas, né? Então. Sim. E sim, são 2 polegadas, não porque todos os mecanismos do Multivac estão paralisados ali naqueles 2 centímetros cúbicos. É porque o Multivac ele ocupa o hiperespaço. O hiperespaço é um conceito utilizado muito na ficção científica, não é um conceito científico propriamente dito, mas é o que muita gente usa para conseguir fazer nas narrativas viagens mais rápidas do que a luz, por exemplo. É como se fosse um plano quase metafísico. É um plano físico, mas ele coexiste com o nosso plano usual. As condições de espaço e de energia são diferentes nesse hiperespaço. E boa parte do Multivac, nesse momento, já está abrigada no hiperespaço. Exato. E essa conexão, né? A distância já é meio que uma previsão da internet também, né? Claramente. De certa forma. Tem um vídeo muito bom, fica a recomendação do Asimov, falando sobre as potencialidades da internet. Ele fala muito de uma coisa que viria a ser a Wikipédia, que é basicamente a possibilidade das pessoas pesquisarem o que elas quiserem, buscarem estudar qualquer coisa, elas podem ser autodidatas. Então ele se preocupa muito com o aspecto emancipatório e intelectual da internet. Enfim, eu acho que o Asimov é um cara visionário, né? Sim. Ele ainda é muito otimista pro meu gosto, mas tudo bem. Sim, com certeza. Mas uma coisa que eu gosto muito nesse conto, que nessa parte do conto, é a fala do cara que ele, tipo, quando eles estão debatendo sobre entropia e tal, ele fala que você não pode fazer uma árvore, construir uma árvore a partir da fumaça de cinzas, e o outro responde, existem árvores no seu planeta. Eu adorei essa parte, cara. É muito boa. É muito boa. É porque exatamente quando ele faz essa pergunta que ele é cortado. Não costuma acontecer em comédia, assim, se a pessoa faz uma pergunta que a pessoa não esperaria e do nada, sei lá, explode, não sei. Não, Daí mas- vem a resposta. Porque o cara fazendo essas coisas, tipo, dizendo assim, mas e como que vai resolver tal problema? Entropia, sei lá o que. Daí o cara só encheu o saco e falou, então pergunta pro Multivac, ele vai saber. Sim, nesse momento ele não se chama Multivac, né? Ele se chama outra coisa. Ele se chama... É um AC Galáctico. Computador analógico do tamanho de bacalhau. É uma sigla que eles pegaram do Multivac, só que eles mantiveram apenas por branding. Branding. A resposta, por fim, é: não há dados suficientes para uma resposta significativa. Inclusive, essa frase aqui, pra mim, é muito marcante desse conto. Adoro responder usando essa frase. Sim. É tipo quando você vai no médico e ele pergunta sobre a sua vida sexual e você fala não há dados suficientes para uma resposta significativa. Então Deus disse. E mais uma vez, um salto temporal. Mais uma vez, um novo contexto histórico para debater sobre a entropia e a possibilidade de reversão desse processo que atormenta qualquer humano nas condições de mortalidade, né? E agora eles estão redescobrindo o que é ter um nome decente. Sim. Passos pequenos ainda, mas estão indo. É engraçado porque nesse momento as pessoas elas já são mentalmente unificadas na escala planetária. Então elas abdicaram da individualidade corporal e elas atuam pela galáxia como mentes flutuantes unificadas, né? Na verdade, as mentes conseguiram se emancipar dos corpos, né? Sim, mas é por um processo tecnológico se assume. Sim. Porque, evidentemente, é muito mais fácil viajar enquanto dado, né? Enquanto meramente mente do que uma viagem física. Fizeram o upload da consciência na nuvem. Eu imagino, pela descrição que o negócio dá, que virou um negócio meio Matrix, assim, sabe? Sim. Os corpos deitados nos Sim, casulinhos. é exatamente isso que eu Parece pensei. bem isso mesmo. Pra mim, isso tem outro nome. Projeção astral. Nossa! Projeção astral em escala interplanetária. Imagine. Se na parte anterior do conto já era um pouquinho, já tinha algumas coisas que deixavam a gente já um pouco meio pensativo sobre o que seria viver nesse negócio, com a imortalidade. Nessas coisas já fica um pouco bem mais, pelo menos pra mim, fica um pouco mais melancólico, sabe? Você imaginar que você, já não tem mais corpo e você vaga pelo universo e sua vida é isso, sabe? Então, mas você escolheu isso. Essa é a questão. Será que você escolheu isso ou você chegou nisso porque outros escolheram isso? Eu acho que é um pouco dos dois. Sim. Não foi uma decisão individual sua, mas foi uma decisão coletiva. Todo mundo achou que era uma boa ideia por algum motivo que faz pensar sobre essa sociedade. Você, teoricamente, agora não tem mais limites, mas, sei lá, não. É tipo quando você ativa o cheats num jogo, sabe? Você joga só por mais uma hora e já cansou. Sim. Menos The Sims. Então, Não, eu concordo. Não, eu concordo com você, Dani. Eu também acho meio melancólico, mas parece que da perspectiva do Asimov, essa emancipação do corpo e essa unidade é um bem maior. Então Deus disse.
E aquele negócio, né? A imortalidade deve ser um negócio muito merda. Tipo, eu pelo menos tenho essa visão de que talvez seja um pouco otimista demais, mas, por exemplo, a vida só é bela porque ela acaba, sabe? Sim. Como a gente pensa hoje em dia, eu concordo plenamente com a Gabi. Mas, que nem a gente já conversou antes, né? São pessoas com um contexto e um pensamento muito diferente do que a gente está acostumado. E é claramente uma estranheza para a gente pensar trilhões e trilhões de anos no futuro. Como que a gente ia pensar a nossa individualidade, como é que a gente ia pensar o valor das coisas. Cara, é difícil projetar isso 100 anos no futuro. É, tipo, quase impossível. E também, a gente já sabe que a mortalidade ela foi substituída por outra questão, que é a última pergunta, né? Então existe uma tensão para essas consciências também, né? Sim. Exato. Mas você percebe que essa parte do conto é muito mais melancólica do que o resto, quando, tipo, enquanto no outro eram pessoas se reunindo, o contexto dessa conversa é uma mente que está explorando uma galáxia, e ela fala, tipo assim, olha só, mais uma galáxia, e daí ela esbarra com outra mente que está passando por ali, sabe? É um negócio muito... Mas... Tipo, como que vocês imaginam essa conversa, sabe? Porque eu imagino, sei lá, como se fosse tipo um pontinho branco, assim, no meio do nada, assim, só andando. Eu imagino uma coisa assim também. É um espectro. Mas talvez tenha alguma espécie de representação visual também, eu não sei. Pelo menos na adaptação que o Leonard Nimoy fez, é muito engraçado porque essas consciências planetárias, cada palavra é dita por uma pessoa diferente na narração. Então fica bem, bem interessante. Você consegue imaginar várias pessoas pensando a mesma coisa e falando a mesma coisa ao mesmo tempo. É tipo a fusão do Dragon Ball. Tipo a fusão do Dragon Ball, tipo o suco laranja do Evangelion. Quanto ataque. Mais uma referência aqui pra duas pessoas aqui. Eu fiz uma referência mais acessível. Infelizmente, sim. Mas é bem isso, sabe? E eu imagino bem isso mesmo, de duas bolinhas, pontos luminosos se encontrando nessa conversa com várias vozes e tal. E é uma conversa muito mais... eu não sei nem expressar, assim, tipo... Que o cara começa a pensar em, tipo, qual que é a galáxia original, né? Umas paradas assim. Então, ele tem, tipo... Parece que por um instante ele tem esse instinto de retorno às raízes, de entender, ver se voltando ao passado você consegue resgatar algo como significado. De valor. Exato. Eu concordo. É exatamente isso que você falou, porque a pergunta que enseja essa busca pela Terra ou pelo menos a fala que enseja essa busca é: todas as galáxias são iguais. E o outro responde: não, mas uma tem que ser especial. Uma foi o berço da humanidade. Sim. Então... Daí ele faz a pergunta a ser universal. Qual galáxia nasceu o homem? E daí a resposta é só tipo... A gente percebe que o AC ele é muito exaltado, né? Ele fala tudo em caps lock. Ele fala berrando. Daí ele leva os dois até lá, pega na mãozinha, tipo assim... Esta é a galáxia original do homem. Eu achei um questionamento muito bonito pro conceito dele. Então, é que vocês comentaram um paralelo, assim, tipo, a entropia seria um paralelo com a morte, né, pra essa nova forma de vida, né? Uhum. Sim. Só que, tipo, a gente faz coisas enquanto a gente tá vivo, né? O que eles fazem, sabe? Bom, parece que eles só existem. Exatamente, eu acho que aquele negócio meio que apresenta em qualquer filme que tem imortalidade, sabe? Tipo Highlander. O cara que não morre vê as coisas passarem e, tipo, as coisas passam de ter um significado pra ele, né? Eu imagino um negócio assim também. Mas Dani... Essa parte do conto foi o que mais pegou de que parece que esses pontinhos são, tipo, muito tristes. Sim. Então, mas eu quero fazer a pergunta, tipo, eles não fazem muita coisa, tipo, na prática, não tem muito o que eles fazem, mas a gente faz? Tipo, o que faz a gente acreditar que a gente tem, que nossas ações têm um significado? A gente faz alguma coisa mesmo que essa coisa não tenha significado, sabe? Sim, eles também. Sei lá. Não, andar por aí não é fazer uma coisa, sabe? Eles andam e pensam, é tipo um trabalho de filósofo. Eu não sei, eu tenho a impressão que na verdade eles só, tipo, vão andando pelos planetas e quando eles acham um vazio eles criam mais um desses. Então, eles estão propagando a raça humana e progredindo. Mas eu tenho que falar assim, Merchelle, eu não acho que seja o trabalho de um filósofo, porque, tipo, enquanto um filósofo tenta pensar por si próprio em questões universais, ele não tá pensando em alguma questão, nada. E tanto que a única coisa que ele faz é perguntar pro AC, sabe? A vida dessas pessoas é simplesmente, tenho uma dúvida, vou perguntar pro AC que ele sabe.
Basicamente, eles se tornaram escravos da máquina. Se eu quero saber, tipo, como que foi os primeiros seres humanos, eu vou lá e vejo um vídeo do Pirula, sabe? Pelo menos o Pirula é engraçado, ele tem carisma e tal. O AC, ele só grita com o cara, sabe? Parece como se tipo, ele tivesse errado. Mano, a única interação é com uma máquina que fica berrando. Me deixa aqui, eu tenho um problema maior pra resolver. No nível que eles chegaram, tipo, já perdeu qualquer sentido de, sei lá, arte, lazer, diversão, sei lá, eles só existem. E que é uma coisa que não faz sentido, porque, tipo, a imortalidade ficou um negócio tão chato que aquelas coisas não tem mais valor pra eles. Então, eu não sei, eu não sei. Então, o que eu quero dizer é que, tipo, eu acho que a questão que dá significado às coisas é, de fato, a socialização, essa interação imperfeita que a gente tem, inclusive, um com o outro. A partir do momento que você tem essa massa amorfa unificada de consciências, você meio que perde a discordância, você perde a falha de comunicação, você acaba só chegando numa conclusão única e entediante. Então, mas eu acho que nesse momento não tem uma unificação universal, é uma unificação planetária das mentes humanas. Então ainda existe uma espécie de dissenso entre o que cada um pensa. Eu acho que, na verdade, a gente está pegando esse ponto específico, essa consciência planetária específica como base de tudo. O Asimov pode muito bem ter pegado tipo uma mente coletiva ociosa pra tratar desse assunto. É que eu penso que isso, na verdade, que a gente tá discutindo do ponto de vista de um ser humano, sabe? Enquanto isso, que esses personagens dessa parte do conto já não são mais humanos, de verdade, sabe? Mas aí o que é um humano? Eu diria até que o ser humano, ele, na verdade, ele nem sabe. Eu diria que ele nem conseguiria lidar com a imortalidade, sabe? Parece que é algo não faz parte da nossa natureza, sabe? Eles acenderam. Uma coisa que eu sempre penso, assim, um paralelo disso é... Sabe quando você, tipo, vira à noite, você não dorme, e daí no dia seguinte você tenta levar até o final? Você não tem uma impressão, tipo, de que algo tá muito errado, você sente estranho. Porque meio que a noite, tipo, ela é meio que o referencial do nosso dia, né? A hora de dormir, sabe? Sim. Daí se você não tem a morte, você não tem mais um referencial da sua vida. Você não tem um fim, você não sente que tem um propósito. Pelo menos quando eu tive esse negócio de virar à noite, tipo, é sempre uma sensação muito estranha, como se você não sabe diferenciar exatamente o que é esse dia, sabe? Quando que terminou o dia anterior? Porque ele, na verdade, não terminou. Enfim. Você tá falando, tipo... Bom, é a sensação estranha do jet lag, né? Sim. Mas eu acho que isso tem muito porque, tipo, o jeito que a gente sempre pensa com início, meio e fim pra qualquer coisa que a gente faça, sabe? Por exemplo, você vai ver um filme. Você quer saber o que vai acontecer. Você começa a ver o filme, nos primeiros 5 minutos, você quer saber o que vai acontecer no final, sabe? E se esse filme nunca tiver um final, você nunca vai gostar desse filme porque ele não tem um fim, né? Então você... É aquele negócio, tipo, tá na nossa natureza isso, né? Pra qualquer coisa que a gente faz, tem início, meio e fim. As histórias fazem sentido porque elas têm início, meio e fim. É por isso que eu nunca quis assistir aquele filme lá, A História Sem Fim. Então Deus disse. Mas toda essa questão da necessidade de um fim não é uma questão alheia para essas consciências planetárias. Elas, novamente, numa conversa claramente casual, voltaram a se perguntar: tá, como a gente pode evitar o fim? Porque talvez esteja uma relação intrínseca à natureza humana precisar de um fim, mas ter uma versão muito profunda a ele. Na verdade o que acontece é que eles estão procurando o começo, né, da humanidade. Eles veem que o planeta Terra já não tem mais o Sol da forma como ele era antes. Agora ele é uma anã branca, né? Sim. Quando eles chegam lá no local onde o Multivac trouxe, eles são informados de que, os humanos ali, que ali viviam, os humanos do berço da Terra, não estão mais lá. Que na verdade foi feito um planeta específico para eles migrarem. Isso. Eu acho que é meio desesperador você pensar na posição deles. Você vê que passou tanto tempo que nem as suas raízes são reconhecíveis. Sim. E basicamente, encontrando o início, eles percebem que o fim um dia chega, né? Porque já chegou o fim para o planeta Terra. E daí, então, eles fazem a pergunta famosa de como reverter a entropia. E o AC já puto, porque ele tá tentando pensar nisso, mas vem pra ele perguntar onde é que é a galáxia original, ele perde tempo. Daí ele tem que responder de volta. Cara, eu só quero dizer que é muito deprimente isso, porque eles não encontram um problema e é tipo, não, vamos tentar resolver, vamos tentar fazer alguma coisa. Não, eles largam na mão do AC. No momento que ele fala, não dá, os caras só, tipo, ok, foda-se. Eu não me importo, e daí eles vão fazer uma estrela pra eles mesmos, só pra tipo, terem um amigo. Na verdade, eu acho que esse ponto que você trouxe é talvez um dos principais de todos esses contos do Multivac. Sim. De como, tipo, a humanidade entregou ao Multivac meio que o poder, sabe? Toda a agência, né? Sim, tudo pertence ao Multivac.
um desses contos que eu citei no começo do episódio, o Franchise, o Multivac, ele é um computador que ele entrevista pessoas para encontrar quem que é a pessoa mais representante da população para governar. Nossa, vai tomar no cu, mano. Pois é. É igual aquele bagulho do episódio passado, com os robôs dominando o mundo. Isso. Ou a ser universal, que dessa vez traz uma frase, na verdade, um pouco diferente. Eu acho que ele ficou um tempão pensando, próxima vez que me perguntarem, eu vou responder de um jeito diferente. Ele respondeu, os dados ainda são insuficientes para dar uma resposta significativa. Sim. E Tem daí, uma esperança. deprimidos, e Prime começou a colecionar hidrogênio interestelar. Pra fazer uma pequena estrela para si. Mano, isso é muito triste, velho. Tipo uma criança indo fazer um amiguinho de areia. Mas eu acho que a parte mais triste, na verdade, foi, tipo, ele cortou a conexão com o D-Sub-1. Na verdade, quando eu li, eu tive a impressão de que eles só pegaram a resposta e daí ele olhou pro lado e ele já não tava mais lá, sabe? Porque, foda-se, essa comunicação entre dois dessas entidades não é algo comum. Então, sei lá, eles terminaram a conversa que eles estavam tendo e foi embora. Provavelmente nunca mais vão se encontrar. Sim. É bem louco, né, cara? E ele, tanto que ele começa essa estrela pra tentar não fazer as coisas não terem um fim, né? Sim. É tipo a tentativa que ele sabe que é fútil, mas ele ainda quer, porque ele quer tentar ter algum controle sobre a própria vida, que ele não tem, porque ele largou tudo na mão do AC. Será que o Z-Prime ele foi, tipo, a única dessas entidades existencialistas que teve, ou... Talvez tenha, não sei. Nunca saberemos. De qualquer forma, temos mais um salto. Então Deus disse: Agora, não mais estamos presos a planetas. Nossa consciência agora é única e universal. Agora as coisas ficam ainda mais doidas. Porque não existe Z-Prime, não existe D-Sub-1. Só existe o homem, com letra maiúscula. O homem com H maiúsculo. Eu sou homem com O homem. O homem. O que acontece aí é o colapso de qualquer individualidade, né? Já tava morrendo e agora ele só assassinou mesmo qualquer conceito possível que possa existir. E é engraçado que todos sendo um, mesmo assim ainda tem o último diálogo, né? O último diálogo do... Bom, essa parte vai ficar mais impactante depois, mas é primeiro o último diálogo do homem com a máquina. E eu acho que esse é um conceito muito foda. Sim. E é estranho você pensar... Cara, é muito estranho você pensar nesse conceito de que todo mundo é uma pessoa só e você tá conversando com uma máquina, que é a única coisa que você tem pra conversar. E mesmo assim você sente essa necessidade de conversar, sabe? Porque nem todos os problemas estão resolvidos. Puta que É pariu. tipo aquelas pessoas que estavam conversando com aquele bichinho virtual. Começava a ficar mais inteligente à medida que você conversa com ele. O Tamagotchi? Não, era... São os Furbies. Não, é um aplicativo. O Pogo? Opa! Fogo. Não, é Paul. Talking Tom. Pode ser, Não, esse pode repete ser, o que você mas fala. não é. Mas o Talking Tom é ainda pior, porque é uma criança, cara. Tipo, E é você falando o consigo quão mesmo. bizarro você vai evitar a criança ter contato com as pessoas, porque o mundo hoje em dia está muito perigoso, e daí toma aqui esse celular, conversa com esse gato virtual. Pois é, horroroso. Mas nessa parte eu consigo sentir completamente a melancolia que a humanidade está sentindo. Mas pra falar a verdade, eu sentia mais na anterior do que dessa. Porque nessa parece que, tipo, já não... Que as coisas já estão tão Ele já aceitou. esvaídas que já não tem mais, sabe? Ele já aceitou a morte. Exato. E nessa eu consegui entender melhor o que era, sabe? Eu não ficava pensando assim tão a fundo do que poderia ser a conversa entre os dois bolinhas lá. Nessa, tipo, pra mim era mais fácil imaginar. Tipo, no primeiro parágrafo, o cara tem a primeira frase, assim, o cara fala assim, o homem disse, o universo está morrendo. Sim, sabe? Daí, tipo, na hora eu já imagino, sei lá, o Dr. Manhattan Dr. Manhattan em Marte lá. com um sol. Não, tipo, na mão dele tem um solzinho assim e que desliga, sabe? Mas outra coisa que eu pensei que acho que até define melhor é o bebê do 2001, Uma Odisseia no Espaço. Pode o ser bebê gigante do final do filme é o homem com H maiúsculo. Mas essa parte daí, ela tem um final mais otimista, eu acho. Porque Que é uma piada de mau gosto. vamos lá. A gente sabe que aquela parte anterior termina com o Multivac respondendo de uma forma diferente. Ele fala, ainda não há dados. Nessa, a conversa sobre a entropia entre o homem e a máquina termina com nós iremos aguardar, porque só resta fazer isso. É muito triste, mas significa ainda que tem uma esperança.
Uhum. Parece que ele tá chegando em algum. Eu acho bom que ele fala assim, tipo... o Multivac responde, os dados ainda são insuficientes para uma resposta definitiva. Ele fala, reúna dados adicionais. Sim. Sabe, o homem, por mais que ele tenha evoluído tanto, ele continua meio burro, né? Tipo... Não, ele como E obviamente o Multivac fica putaço quando ele pergunta isso. Ele fala, estou fazendo há centenas de bilhões de anos. Sabe qual que é a parte zoada quando você pensa? É que as pessoas que perguntaram antes fazem parte desse homem agora. Algumas pessoas, né? Então, mas essas pessoas estão tipo assim, caralho, velho, eu já falei isso tipo 500 bilhões de anos atrás. Tente fazer sua voz ser ouvida entre trilhões de pessoas. Ou, o homem pode esquecer, mas o Multivac never forget. Então Deus disse. Ele continua pensando nisso até que o último homem... Até que não tem mais escapatória, senão uma assimilação 1 a 1 de cada corpo físico ao AC universal. O homem unificado começa a se diluir na máquina, né? Uhum. Isso vai acontecendo com cada vez mais humanos, até que tem o último homem e o AC universal. E eles têm um diálogo. E o diálogo é: AC, este é o fim, não há como reverter este caos! Não. Não pode ser feito? Imagina o desespero, né? Parece uma espécie de, tipo... Deve ser o máximo do existencialismo que se pode pensar. Você é o último homem, né? Como Sim. não ser, tá ligado? Você é o último homem que tá vendo o universo acabar e todas as outras pessoas se entregarem a uma máquina. Pois é. Mas é bizarro você pensar, tipo... Porque não é algo que tá nem minimamente perto da nossa compreensão, assim, de dia a dia. Mas lá, tipo, você vê que tipo, o universo realmente tá apagando, sabe? Não tem mais energia, vai acabar. Uhum. Pois é. E tipo, não tem nada para além do universo. Isso daí também é foda. Sim. Bom, tem o hiperespaço, mas eles não conseguiram chegar no hiperespaço ainda. Somente o AC. O hiperespaço também ele não é uma coisa física, assim, né? Eu gosto da interpretação que o hiperespaço é meio metafísico também. Os limites entre o físico e o metafísico já estavam desaparecendo faz bastante tempo. Bom, e essa pergunta é respondida com ainda não há dados suficientes para uma resposta significativa. E a última simulação é feita, né? Só resta o AC universal no universo. Uhum. E daí nesse momento as coisas mudam de figura, né? Porque já não tem mais nem um descendente da humanidade, né? Pra a gente tentar se identificar. É só tipo a máquina. Na verdade não é exatamente uma máquina como a gente entende, né? Porque é muito confuso, sabe? Que eles falam assim, o Multivac descobriu tal coisa, sabe? Aí a gente pensa assim, tá, como que um robô... O robô ele não atua sozinho, a gente opera um robô, né? Sim. O computador pode fazer uma equação, resolver uma equação muito mais rápido do que a gente, mas a gente quer que ele resolva a equação por causa de algum motivo. Uhum. Então como que o Multivac descobriu a viagem interespacial, sabe? Parece uma coisa meio sem sentido, né? Não, mas parece que as pessoas provocam ele o tempo todo. Né? Exato. Parece que foi, na verdade, tipo, eles falam como se o Multivac fizesse isso, mas eram os humanos que estavam fazendo ele fazer isso, né? Sim, eles fazem uma pergunta, mas o Multivac atua por si, né? Sim, e agora o Multivac já não tem mais ninguém pra perguntar nada pra ele, né? Agora é só ele. Mas ele tem um estoque de perguntas. Mas o Multivac é uma inteligência artificial, né? Ele pensa por si próprio. Sim, ele é uma singularidade. Não, mas ele tem vontades, ele tem curiosidade. Como que você dá curiosidade a um computador? Não, mas ele não precisa ter curiosidade. Essa questão foi proposta pra ele. Ele fala, inclusive, na última parte, na penúltima parte, que ele, durante anos, ele tá buscando coisas sobre isso, durante bilhões de anos. Então, não é uma coisa que ele tá fazendo, porque eu quero. Mas ele não precisa ter alguém pra controlar ele de uma coisa que ele já tá fazendo, sabe? Não, sim, mas a questão, eu acho que eu quero dizer justamente, acho que a ideia é que ele tá... O Multivac também vai morrer nesse processo, né? Que ele tem essa última pergunta, é a única não respondida ainda, pelo que eu posso dar a entender. E a partir do momento que ele perder esse propósito, ele também vai desaparecer. Não de fato, mas na prática. Ele não tem mais nada a se fazer. Ele só continua a esperar o fim do universo novamente. O que eu imagino meio que uma transição é tipo entre uma máquina que só atua em resposta ao ser humano, que tem uma vontade e ele tenta resolver, para virar meio que uma entidade criativa, sabe? Ele tá meio que buscando algo que não é estimulado por um ser humano, ele tá tentando criar algo mesmo, sabe? Porque chegou num momento, eu não sei exatamente, me parece que o Multivac
ele, depois que tem a última simulação, ele começa a tentar responder todas as perguntas não respondidas até então. E porque até nesse momento, o Multivac não é exatamente só uma máquina. Ele assimilou todos os humanos. Bom, isso é verdade. Ele começa a trabalhar, e trabalha por bilhões de anos, trilhões de anos, 10 trilhões de anos. Como que você conta tempo num universo com morte térmica? Bom, tem o tempo padrão, né? Teoricamente, quando você já não conta tempo igual depois que as pessoas moram em 2 planetas diferentes, né? Então cria, sei lá, um tempo universal. Um tempo padrão. E daí ele pode usar internamente. Mas a questão é que ele vai respondendo questão uma a uma, e a pergunta como reverter a entropia se mantém, né? Até que suficiente, cruzamentos de dados o suficiente, chegam numa resposta significativa. Então, daí antes disso, será que ele chega a essa conclusão com comparação de dados, sabe? Não sei, tipo, pra mim parece que faz mais sentido que ele realmente tenha tido, sabe, uma mentalidade própria, sabe, além da inteligência artificial. Eu concordo plenamente, porque também ele assimilou humanos. Então, ele meio que conseguiu essa capacidade de, tipo, ser um indivíduo. De ser próprio, né, melhor. Exato. Que antes ele era um robô, e agora ele meio que se evolui pra ser um ser. Deixou de ser uma ferramenta e passou a ser um ente próprio, faz sentido. E sendo um ente próprio, ele quer um fim também, né? E o que é o fim? O que é o fim? Quem que Bom, quer falar? todo fim é só mais um começo, né? A ser universal, famoso Multivac, chega a uma conclusão quanto à última pergunta. A matéria e a energia se acabaram, e com elas o tempo e o espaço. A AC continuava a existir apenas em função da última pergunta que nunca havia sido respondida, desde a época em que um técnico de computação embriagado, há 10 trilhões de anos, a fizera para um computador que guardava menos semelhanças com o AC do que o homem com o homem universal. Todas as outras questões haviam sido solucionadas, e até que a derradeira também o fosse, AC não poderia descansar sua consciência. A coleta de dados havia chegado ao fim, não havia nada mais para aprender. No entanto, os dados obtidos ainda precisavam ser cruzados e correlacionados de todas as maneiras possíveis. Um intervalo imensurável foi gasto nesse empreendimento. Finalmente, AC descobriu como reverter a direção da entropia. Não havia homem algum para quem AC pudesse dar a resposta final. Mas não importava. A resposta, por definição, também tomaria conta disso. Por outro incontável período, AC pensou na melhor maneira de agir. Cuidadosamente, AC organizou o programa. A consciência de AC abarcou tudo que um dia foi o universo e tudo que agora era o caos. Passo a passo, isso precisava ser feito. E então, a AC disse: faça-se a luz. E a luz se fez. E fez a luz. Caralho, velho, é muito foda, vai se fuder. Nesse momento que os pelinhos do braço levantam. E de fato, eu já tinha spoiler, o Daniel tinha me spoilado isso daí faz anos já. Acho que eu spoilei pra todo mundo daqui. Sim, mas do mesmo jeito, independente de ter spoiler ou não, ainda me deu calafrios. Sim, é um final muito impactante. Eu acho que a Gabi, ela leu, não sei se ela lembrava do Dani ter falado. Você sabia do rolê, Gabi? Como é que foi sua experiência chegando no fim? Foi, sei lá, pra mim eu comecei a dar uma relação com... É meio estranho, porque eu não sou uma pessoa religiosa, mas ao mesmo tempo eu criei uma conexão com essa fala e essa conclusão do AC, Deus e Big Bang, e daí faça-se luz, e daí, tipo, que a gente tem de conceito hoje em dia é Deus. É, na verdade, o AC, que criou tudo, porque o outro tinha dado merda, e daí vai ficar nesse paradoxo por, sei lá, éons. Eu acho que chega num ponto que o tempo para de
importar e você quer fazer sentido. Então, pra mim, é muito mais do que meramente uma frase religiosa, sabe? Sim, Só meio que traz meio que todo um dilema da existência, assim, que o fim e o final, eles... Sabe? É o que mais faz sentido, sabe? Pra mim, esse conto, ele é tão bom porque ele pega essa faceta do Asimov de inventar um problema que não existe de verdade, ao menos em narrativas comuns, e trazer uma solução dele para o problema que ele inventou e fazer todo sentido, sabe? Ele leva isso exponencial ao máximo, sabe, nesse conto. Sim, com certeza. E é perfeito, sabe? Ele não é uma... Tem várias histórias que trazem um problema gigantesco e a conclusão nunca é satisfatória, sabe? É uma conclusão que totalmente te satisfaz. A minha experiência com esse conto, eu também já tinha o spoiler, mas os pelinhos no braço subiram também. Eu gosto muito desse conto, porque eu acho que todas as perguntas que o Asimov faz dentro do texto e para o leitor também são muito boas. Uhum. E também a construção dele é muito boa. O que é, afinal de contas, uma resposta significativa? Porque o fato de existir uma resposta significativa, que não há dados ainda, significa que uma resposta qualquer ainda podia ser dada, entendeu? Mas uma resposta significativa não. E uma resposta significativa é uma resposta que faz diferença. E que diferença não faz? Faça-se a luz. Sim. A minha interpretação final disso é que meio que essa é a história do universo, sabe? Não é que aconteceu de uma forma diferente antes e agora vai ser desse jeito, sabe? Pra mim parece que sempre vai ser... Cíclico. Sempre vai ser igual. Sim, sim. Passa muito, do mesmo, né? Passa muito uma ideia cíclica mesmo. Tanto que eu descobri numa pesquisa que esse tipo de conto que explica coisas bíblicas tem um nome que é Shaggy God Stories. Caralho, do Salsicha. Ele tenta explicar histórias que tentam explicar histórias bíblicas por meio da ficção científica. Que da hora. Legal. Eu fiquei muito curioso pra descobrir mais coisas sobre isso, porque eu achei muito impressionante. E é outra maneira de você interpretar uma história, né? E a Bíblia nada mais é do que uma história, seja ela real ou não. Não é. Eu acho que o ponto forte desse texto também é, como o Dani falou, ele não se resume a uma mera, dilação religiosa. Ele pode ter um significado até pro mais árduo cientista ateísta, sei lá, pro Dawkins. Pode ter significado essa história. Não, com certeza, até mesmo porque ela é muito mais rica do que só essa parte do Shaggy. Do Fiat Lux, tá ligado? A gente falou sobre um monte de coisa nesse episódio, sobre imortalidade, sobre individualidade, até que ponto o humano é humano, sabe? Uhum. É um conto muito rico, que aborda todas essas coisas com uma genialidade tremenda, de um jeito que fica tão fluido e bonito, sabe? Sim. Esse final é só pra te deixar o boquiaberto mesmo. Sim. Eu tenho duas coisas específicas que eu gostei nesse conto, que é o primeiro, que eu acho que é o mais óbvio e mais importante, é a angústia com o decaimento da existência. Tipo, as coisas estão rumando para um fim inevitável e só resta as pessoas observarem. E, tipo, a maneira como isso foi trabalhado e como ele vai... Parece que no começo do conto ele vai abrindo mais e mais possibilidades, a gente tá explorando mais e mais galáxias, a gente vai conseguir fazer... Não que a gente vai conseguir fazer algo, mas tipo, o mundo parece estar se abrindo, até que o mundo é tão grande que ele só acaba se fechando de novo e a morte do universo acontece de qualquer forma, sem que nada daquilo de fato importasse. Isso é o que se amarra no segundo significado, que é o que eu acho mais legal, que é tipo a agência dos personagens. Não só nessa ideia de que o destino já está traçado, você tem que apenas aceitar ele, nada do que você fizer de fato consegue mudar, mas como eles também vão aos poucos dando a própria agência de bom grado para uma máquina. E como eles vão perdendo, à medida que eles fazem isso, eles vão perdendo o sentido da própria existência. De novo você volta a ter uma angústia, tipo, por que eu estou aqui? Que é principalmente no antepenúltimo parte. Então, eu achei muito legal esse conto. Parece um pouco, tipo, isso que você falou, que é como se a evolução da humanidade e a direção até o fim de tudo é um processo em que o ser humano entrega cada vez mais a agência dele para a máquina até que ela morre. Né? Quando você não tem mais nenhuma agência, você vira uma existência sem significado. E daí tudo volta ao início quando a própria máquina cria uma agência para si, né? Sabe, a agência renasce dentro da máquina porque o ser humano morreu. De certo modo, no fim, a máquina ela fica mais humana do que os humanos que ela absorveu. A máquina se torna mais humana do que os humanos que o criaram.
Deep. Hashtag Deep tá em metade desse episódio, cara. É o I'm farting and this is deep. I am Asimov and this is deep. Não, mas, porra, eu acho que isso daí é um conto que consegue trazer até pra pessoa mais avessa ao Asimov, pelo menos um pouco de apreço pra ele. É. Até só que eu não conheço nenhuma pessoa que seja avessa ao Pois Asimov. o que é uma pessoa avessa ao Asimov? Porque ele não tem um estilo que é tão rígido, digamos assim, quanto o do Lovecraft. Tipo, ele sempre explora coisas de bem diferentes. As pessoas tendem a criticar a falta de desenvolvimento do personagem dele. Tá. Mas nesse conto, eu acho que a falta de desenvolvimento do personagem é tipo um instrumento. Sim, Inclusive, faz parte do conto. Sim. E, tipo, primeiro que ele não tem muito como, né? E segundo que tipo, o fato dos personagens começarem e terminarem de novo desesperançosos e meio inúteis, sem saber o que fazer, é justamente o propósito. Então Deus disse. Agora vamos para as notas. Começando por você, Gabriel. Qual é a sua nota para a última pergunta de Isaac Asimov? O Asimov disse que esse era o conto favorito dele, o conto autoral favorito dele, e eu concordo plenamente. É o meu conto autoral favorito do Asimov, vai receber um 10, por debater todas essas questões filosóficas, científicas e teológicas que a gente já tratou à extensão aqui no episódio. Perfeito. Gabi. Eu gostei. Não é algo que eu estou acostumada a ler, mas trouxe esses questionamentos com relação à Bíblia bem interessantes e tal. Achei legal, diferente. Eu vou dar pra ele uma nota 8,3. Martinelli. Bom, acho que eu já expliquei o suficiente agora há pouco. As angústias que ele traz são muito interessantes, esse existencialismo que ele tem, e acho que foi o melhor conto do Asimov que eu li até hoje. Com certeza eu não vou dizer que é o melhor de todos, porque eu não li todos. Então eu vou dar 9.2 perguntas não respondidas para esse conto. Nice. Certo, Pedro. Cara, assim, fazia muito tempo que eu não lia um conto que me deixava boquiaberto e me fazia pensar por horas depois que eu terminei de ler ele. É um conto curto, eu digo isso, né? E eu acho que o Gabriel provavelmente colocou a barra do Asimov muito pra cima pra mim agora, porque esse conto vai receber um 10, porque ele foi simplesmente perfeito. Caralho! Eu acho que depende. A nota acho que depende mais do quanto você gosta, assim, do estilo de conto do Asimov, porque pra mim também é o melhor conto do Asimov, como eu disse. Pega essa capacidade do Asimov de criar história e leva ao exponencial máximo. Enfim, é algo que, tipo, emociona, sabe? E pra mim também é 10. Uau. Nice. A média ficou 9.5. Acho que desnecessário dizer, mas deve ser a maior nota de todas até agora. Sim. A média aqui do site Goodreads é de 4.58 estrelas, o que dá 9,16. Que também acho que é a maior média do Goodreads que a gente já achou aqui. Sim, com certeza. A gente ficou mais perto do padrão. Quanto foi a nossa média mesmo? 9.5. Tá 4 pontos. 3 pontos. Tá perto, tá bem perto. Eu acho que entre o leitor padrão vai com certeza ter mais Gabis pra dar notas baixas. Vixe. Foda-se. A nota é minha, eu que dou ela. Tá certo que nem foi baixa a nota da Gabi, né? Não foi não. Não, nem um pouco. O que o Pedro falou de levantar a barra muito no início é verdade. De qualquer forma, um episódio não estaria completo sem a tão famosa nota de estranheza. Tão famosa. Então, começando por o Gedro, qual é a sua nota de estranheza de 3 a 12 para esse conto? Por estranho que pareça, a nota de estranheza para esse conto eu acho que ela não é tão grande, por ser um conto tão real. É difícil dar essa nota de estranheza, porque é um conceito muito abstrato pra gente. Isso é muito estranho. Mas, sabe, o conto inteiro te passa aquele sentimento de que fica uma pulguinha atrás da orelha você pensando assim, cara, a humanidade seria bem assim mesmo, sabe? Então, vou dar um 8.7. Tá certo. Micro Multi Martinelli. Olha, eu vou dizer que eu discordo do Pedro, não acho que a humanidade seria assim. Na verdade, eu acho que o Asimov, mesmo com todas essas angústias que ele traz, eu tô usando essa palavra, mas não sei muito o que usar, enfim, ele ainda é muito otimista. Ele ainda parece que acha que as coisas
embora estejam fadadas a um fim, pelo menos elas vão crescendo de uma maneira que só vão acabar com um fim inevitável e não com a gente se matando, que é o que eu acho mais provável. Então, eu diria que é um pouco estranho que as coisas funcionam, mas enfim, as partes tipo, mais estéticas da coisa, essa parte dessa unificação de consciências é um bagulho legal, a parte de um computador que fica num hiperespaço é muito legal. Então, sei, essa parte de excelência eu me pego pra uma parte mais estética. Eu acho que tem bastante coisa interessante aí, então eu vou dar um 9.2 também. Certo? Gabi, a última humana? Olha, eu faço das palavras do Pedro as minhas. Então, como eu já disse algumas vezes, é aquele conceito bíblico de criação do mundo, trazido para um gênero de sci-fi, pra mim não é tão bizarro. Então, vou dar uma nota de... posso dar uma nota igual, 8.3. Tá certo. E Gabriel Gerard Primer? Eu acho que, ao fim e ao cabo, a última pergunta é uma história sobre a humanidade, sobre o ser humano. E como disse antigamente o poeta Terêncio, nada que é humano me é estranho, eu consigo dar estranheza tão somente pela existência do Multivac, que no decorrer da história fica cada vez mais estranho, cada vez mais próprio. Então por isso que a minha nota não vai ser tão alta quanto a do Martinelli, nem tão baixa quanto a do Pedro e da Gabi. Eu vou dar um sólido 9 pontos de estranheza. 9 hiperespaços para a última pergunta. O Gabriel deu uma carteirada muito de graça, tá ligado? Bom, eu acho que eu vou discordar um pouco desse negócio de que é o que a gente esperaria, sabe? Que nem o Martinelli discordou, mas eu acho que eu discordo mais no sentido de que a gente vê a humanidade evoluindo muito, sabe? Mas chega num momento que a gente não consegue mais se identificar com ela, sabe? Porque vira algo completamente diferente. Esse ser humano que se une em um planeta, sabe? Como eu falei, aquela parte me impactou. Uhum. E pra mim dá uma sensação muito estranha de se imaginar, porque ao mesmo tempo é o ser humano, e, tipo, é uma visão de como nós poderíamos evoluir para muito além do que a gente imagina. Mas é algo que, tipo, quebra todas as barreiras do que a gente entende como uma pessoa, sabe? E pra mim isso leva a nossa estranheza pra mais alta, então eu dou 10.10. Nice. A média ficou quanto, Pedro? 9.06. Tá certo, essa é a Tá estranha. bom, também tá longe de ser baixo. Yes. Assim chegamos ao fim, então, do 14º episódio de Estranha Ficção. Que haja luz. E a luz começou a existir.